E a imprensa internacional repercutiu o desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem a Lula e alertou para possíveis riscos jurídicos. Agências como a Reuters e a Associated Press destacaram a apresentação na Marquês de Sapucaí e também os questionamentos levantados por adversários do petista na Justiça Eleitoral. Ao mesmo tempo, os veículos destacam que a homenagem pode ser interpretada como campanha antecipada, já que Lula deve buscar a reeleição em outubro. As agências lembram que ações foram apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral. A Corte decidiu não barrar previamente o desfile, mas manteve a possibilidade de analisar eventuais irregularidades após o evento. Analistas ouvidos pelas publicações avaliam que o risco jurídico é maior em ano eleitoral, principalmente pelo uso de recursos públicos e também pela associação direta entre o espetáculo e a disputa política. O jornal The Washington Post, no jornal, a manchete destacou que Lula ganhou impulso de imagem com o Carnaval do Rio, mas também passou a enfrentar riscos legais. Ana, no seu comentário anterior, você já trouxe ali um pouco da repercussão internacional do desfile, né? Mas vale a gente ressaltar mais uma vez ali também os veículos apontando para os eventuais riscos jurídicos do desfile na noite de ontem. E também, Paula, alguns desses veículos no passado, e se eu não me engano até a The Economist também, eles já começam a questionar a idade do Lula, né? Além, né, o Carnaval foi só mais uma pecinha no quebra-cabeça Lula no cenário internacional. Os riscos jurídicos, né, do desfile pró-Lula, eu até quero ouvir o professor Marcília. Mas é fato, né? Não tem como a gente esconder que houve, sim, dois pesos, duas medidas, que em 2022 censuraram o documentário da Brasil Paralelo antes do documentário ser mostrado e que agora o argumento foi, não, mas a gente não tem como censurar se a gente não viu ainda, isso é censura prévia. Mas em 2022... foi aplicado a censura prévia, né? Até, não sei se a nossa produção tem, vale a pena resgatar o vídeo da ministra Carmen Lúcia 2022, dizendo que ela estava preocupada ali com o artigo C do relatório, que ela ia votar com o relator, mas que ela estava preocupada porque a censura é vedada na Constituição, mas só faltou falar como é contra, né, o presidente Jair Bolsonaro, a gente vai censurar até segunda-feira. Essa segunda-feira nunca chegou. Então, portanto, se eles realmente querem ser justos, eles vão ter que olhar o samba enredo, as alas, o 13 mencionado, o jingle de campanha mencionado, todo o ataque ao oponente, hoje líder da direita no Brasil, que é o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, vamos ver, né, se realmente haverá independência nesse caso do TSE ou se o TSE realmente já foi totalmente cooptado pelo Supremo Tribunal Federal. Professor Marcília, vou aproveitar, vou emendar aqui o comentário da Ana, fazer uma pergunta sobre esses possíveis riscos jurídicos. A gente está falando aí da possibilidade de propaganda eleitoral antecipada, que a penalidade é uma multa que varia de 5 mil a 25 mil reais. A gente lembra que no ano passado Lula e Guilherme Boulos foram multados, aliás, em 2024, na campanha para a Prefeitura de São Paulo, porque Lula pediu explicitamente votos para Guilherme Boulos. Então essa é uma situação. E aí depois nós temos abuso de poder político e abuso de poder econômico, que aí sim pode, como consequência, ter a cassação do registro da candidatura. Então, eu queria que você explicasse essas possíveis consequências e as características de cada um desses possíveis crimes ilícitos em relação ao desfile de ontem, Marcília. E salvo engano, quando o Lula pediu esse voto para o Boulos, foi num palanque em que o hino nacional foi tocado com a linguagem neutra, não é? Foi. Foi marcante por isso.
O que é um abuso também aí nesse caso do bom gosto, abuso gramatical, a gente pode colocar outros abusos. Mas como é que funciona? A gente tem para candidatos, né? Então o Lula é um pré-candidato. Então a gente tem a propaganda eleitoral antecipada, quando ainda não está no período eleitoral, a pessoa começa a fazer propaganda de si ou do seu governo ou da sua candidatura. Porque o Lula, antes do período eleitoral, ele talvez esqueça-se disso, mas ele é presidente da República. E deveria estar se portando como presidente da República e não como candidato. Então, se ele abrir mão do cargo da presidência para fazer campanha eleitoral, ele está agindo de forma ilícita, justamente porque está propagandeando algo que ainda não é para ser propagandeado. Agora, essa é uma questão. Tem outras, né, que é o tal do abuso, os abusos do poder econômico e político. E que esses, inclusive, são mais graves, porque o abuso do poder econômico é basicamente você usar o meu dinheiro, o Lula usar o meu dinheiro para fazer a publicidade dele, a publicidade da campanha dele, que foi o que ele fez. Ele pegou 12 milhões do dinheiro público e irrigou, deu 1 milhão, distribuiu para todo mundo. A gente já comentou isso aqui até, mas vale sempre a gente dizer. Provavelmente o Lula em algum momento falou assim, eu quero pagar para essa escola aí que vai falar de mim. E alguém virou e falou assim, Lula, fica muito na cara, né? Vai ficar muito descarado. Dá 1 milhão lá para cada uma que a gente dá uma disfarçada. Fica maquiado o pagamento. E foi isso que ele fez. Ele pegou lá 1 milhão e deu para todo mundo, mas pagou para a escola de samba que ia falar dele. Então, isso é abuso de poder econômico. Ele desce do desfile, atravessa ali, entra na passarela e é filmado durante, salvo engano, 97 minutos, uma coisa assim. Ele simplesmente estava ali, às vistas de todos, ao vivo, na TV Globo. É óbvio que isso é um abuso do poder político, porque ele, usando do seu cargo ou do seu poder político, está também fazendo propaganda para si mesmo. Da estrutura de Estado que o levou até lá. Da estrutura de Estado, segurança, etc. A Janja não desfilou, a Janja não precisa desfilar para usar o meu dinheiro. Ela, ao estar no evento, com seguranças, com estrutura, enfim, ela precisa comer, ela precisa se locomover, ela precisa ser protegida e etc. E tudo isso com o nosso dinheiro. Então, tudo isso faz com que haja abuso de poder econômico, político e propaganda eleitoral antecipada. Esses ilícitos podem, como você disse, Paula, resultar em uma multa ou podem até mesmo resultar na perda da capacidade de se candidatar de alguém, ou seja, na inelegibilidade. Se a gente olhar para o Bolsonaro, quando o Bolsonaro se tornou inelegível, foi exatamente com base nesses supostos ilícitos, abuso de poder econômico, abuso de poder político, sobretudo abuso de poder político. Por quê? Porque ele fez uma reunião na verdade, o dele foi abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Porque ele fez uma reunião com embaixadores. Sim. E um discurso também no dia 7 de setembro, e isso foi divulgado em redes sociais. Eles entenderam que divulgar nas redes sociais, aquilo teve um alcance somado entre Facebook e Instagram de 1 milhão de views. Isso foi entendido como abuso dos meios de comunicação, redes sociais como meio de comunicação. E o abuso de poder político porque ele fez essa reunião com embaixadores, esse discurso no 7 de setembro, e o tribunal entendeu, a Justiça Eleitoral entendeu, que como só ele poderia fazer essa reunião com embaixadores e falar de si, e só ele poderia estar no 7 de setembro como representante do Estado, isso feria a isonomia entre ele e os demais candidatos. E só ele poderia aparecer e os outros não. Agora, a gente tem aqui um TSE que permite que uma escola de samba fique falando dos programas de governo, mencionando a referência ao número do Lula, falando mal do Bolsonaro, durante 97 minutos ao vivo, num jingle ou num samba enredo, que é mais uma lavagem cerebral do que um samba enredo, ao vivo na TV Globo, e tudo bem, aí não tem problema. É óbvio que aqui também se fere a isonomia. É óbvio que aqui o Lula é projetado de uma forma que mais ninguém pode se projetar, que nenhum outro candidato terá a capacidade de se projetar. E pior, com o nosso dinheiro. Ou seja, é proibida a campanha eleitoral antecipada, mas se o Lula quiser, pode.
É República de Itaiaiá, basicamente. É isso. Pois é, mas isso que tornou Jair Bolsonaro inelegível, essa decisão do TSE em 2022. É importante lembrar, isso pode tornar Lula também inelegível se for configurado, então, abuso de poder político e econômico com esse desfile, Marcília. Exatamente. E aí o que aconteceu na última decisão, né? O salvo engano do Partido Novo, né, fez uma ação, essa ação caiu... Depois vai para lá, vai para cá, caiu com uma ministra lá do TSE, indicada pelo Lula, né? Aquilo foi julgada a liminar, ou seja, o pedido para que o desfile fosse suspenso. Esse pedido foi indeferido, mas a ação segue. Ou seja, eles vão julgar o pedido de fundo, vão julgar se houve ou não crime eleitoral. Isso pode, em tese, tornar o Lula inelegível. Então, e outras ações, já vi que, enfim, partidos estão se movimentando para fazer outras ações também, buscando que o Lula seja tornado inelegível. Se você seguir o percurso que tornou Bolsonaro inelegível, é inescapável a possibilidade do Lula se tornar inelegível. Se tivermos a tal da isonomia, não entre os candidatos, mas entre os julgadores. Se o TSE usar o mesmo rigor que usou com o Bolsonaro, não tenha dúvida que o Lula vai se tornar inelegível. Então, ou a gente tem aqui um TSE que tem lado... Imparcial ou um TSE com lado. Piotr, eu quero te ouvir, a Ana também, mas já que a gente está falando do TSE, que indeferiu essa liminar do Partido Novo, alegando que isso poderia configurar censura prévia, a gente revisita um vídeo do voto lá da Carmen Lúcia em 2022, quando ela proibiu a veiculação do documentário da Brasil Paralelo, e a gente cita aqui sempre, mas enfim, a internet não perdoa. Eu vou trazer esse vídeo, depois a gente segue no debate. Medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade. Tá aí. Em 2022, Ana, a situação excepcional, proibiram ali o documentário da Brasil Paralelo, né, que não tinha nenhum pedido explícito de voto, porque essa também é uma alegação, né, Marcília, na Justiça Eleitoral, para se configurar a campanha eleitoral antecipada, cancelaram, proibiram a veiculação do documentário, mas o desfile deixaram passar. Esse vídeo é vergonhoso, Paula, é vergonhoso. Esse vídeo é uma mancha indelével na carreira da ministra Carmen Lúcia. É vergonhoso, porque não existe meia censura. Ou é censura ou não é. Você não deixar que um documentário seja veiculado é censura. Você não viu, você não sabe o que tem ali. O documentário foi transmitido, foi veiculado, mas tem um trecho aqui nesse documentário que vai contra o artigo X da Constituição, porque não adianta, né? Eles têm que mostrar. E aí é a velha retórica, né? Não se pode permitir a volta de censura, e a voz sempre muito doce, mas dessa vez vale, porque é contra o Bolsonaro, é contra a campanha do Bolsonaro, é contra a verdade do que aconteceu na facada do então candidato Jair Bolsonaro. Esse vídeo é vergonhoso. Eu fico muito feliz que a nossa produção tenha resgatado. Ele é vergonhoso. É uma mancha horrível na carreira da ministra, porque ela autorizou a censura, ela votou a favor da censura, ela rasgou a Constituição numa sessão ao vivo e em cores para todo o Brasil. É aquilo que eles falam aqui nos Estados Unidos, Paula. O professor Marcília sabe disso. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que é, para muitos brasileiros, a controversa primeira emenda à liberdade de expressão. Para os americanos não tem nada de controverso.
Se você quer criticar os cristãos, critica, faça chacota, mas também vale para todas as outras religiões de matriz africana, para o Islã, vale para todo mundo. É todo mundo fazendo chacota de todo mundo e é assim que a banda toca. Aí vale, não é censura. E o curioso é que mesmo com uma primeira emenda como a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, as pessoas se policiam. As pessoas são o freio moral de que certas portas, certos limites não são abertos, mesmo estando protegidos sob a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Portanto, Paula, é o vídeo que marca oficialmente, de uma maneira muito clara para o Brasil e para o mundo, que a ministra Carmen Lúcia rasgou a Constituição com prazer ali na frente de todo mundo. Eu vou votar com o relator, eu vou votar contra a Constituição do Brasil. Foi isso que ela fez. Diga, Piotr. Bom, acho que esse vídeo da Carmen Lúcia, tudo bem, eu sou um dos otimistas, vez ou outra aqui, dizendo que os tempos são outros, nós temos fatos novos, mas a Ana foi aos pontos aí. Esse vídeo da Carmen Lúcia mostra que o TSE pode entender o que ele quiser. Quando você vai lá e num voto como a Carmen Lúcia, tentando se mostrar técnica, vamos lá, é grave o voto da ministra Carmen Lúcia, porque ela faz ali uma análise técnica, ela considera claramente o entendimento constitucional. Olha, a Constituição proíbe censura prévia. Não podemos permitir a volta da censura sobre qualquer aspecto, alguma frase que ela diz isso. Ou seja, ela entende o texto constitucional, ninguém imaginaria o contrário, mas enfim, mas ela faz questão de deixar isso claro. Então, eu vou separar só esse desfile por algumas caixinhas aqui. A questão jurídica, que a gente depende de um TSE que já se mostrou capaz de tudo, inclusive de perseguição. Pode ser que retome os trilhos da lógica técnica do julgamento com a isonomia que deve existir, como já mencionou aqui o Marcília. Mas ele pode dizer que não, o desfile deveria acontecer porque a manifestação artística é permitida na Constituição. E antes que apareça esse argumento estapafúrdio, ninguém defendeu do ponto de vista técnico que deveria haver censura ao desfile, à escola de samba. Tanto que agora o que se vai julgar é o componente político, o envolvimento do governo e o quanto o governo ganhou a candidatura Lula, a eventual candidatura Lula, ganhou com esse discurso. É o abuso de poder econômico e político do governo. No final não haverá punição à escola, a menos que você tenha ali um conluio, alguma coisa. Aí nós estamos falando de gente que se envolveu na prática de crime, no caso eleitoral, enfim, de abuso de poder e político. Mas não é a manifestação artística, antes que alguém venha com esse argumento estapafúrdio. Mesmo que venha, o caso da Brasil Paralelo é muito elementar. Olha o que o TSE fez, ele conseguiu censurar, mesmo deixando claro, e o voto da ministra Carmen Lúcia é eloquente, que ela sabia que a Constituição proibia. Ela fez questão de dizer que ela tinha um entendimento que é do Constituinte. Mas esse é o aspecto jurídico. O TSE pode fazer qualquer coisa. E isso é lamentável, porque não deveria poder fazer qualquer coisa. Deveria seguir a lei. Eu só vou fazer uma referência à imprensa internacional. A imprensa internacional não entende absolutamente nada de Brasil. 90% das bobagens que eles escrevem de forma superficial. Tem normalmente a profundidade de um pires. E alguns analistas têm a credibilidade de uma nota de R$3, para deixar claro. Em que pese o fato de que as coisas estão tão escancaradas, e a Ana trouxe a informação, de que agora eles começaram a abrir os olhos. Mas eles também fecharam os olhos para muita coisa que aconteceu durante todo esse tempo. Jornalista estrangeiro, nessa hora, quando vem ao Brasil e não se esmera em entender a realidade brasileira, ele tem passaporte de volta, entendeu? Ele vai lá, tem passagem de volta e acabou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A imprensa internacional vai até certo ponto. Tomara ela vá de fato até onde ela deva ir. Porque ser jornalista aqui em qualquer lugar do mundo não muda a sua obrigação. Esse é o ponto. Agora vamos falar de um aspecto eleitoral que é importante. Estou falando da questão doméstica aqui. E aí me refiro a um ponto que, Paulo, você mencionou antes. O Lula bateu esse desfile da escola de samba, que sim, está na cara que teve envolvimento do governo. O governo participou disso. O ator que interpretou o Lula lá fez questão de dizer que ele teve um convite do Lula e da Janja. Ou seja, foi óbvio que foi com o governo, além do dinheiro da Embratur, que foi para todo mundo. Mas, enfim, com pleno conhecimento do governo. Ou seja, você tem conhecimento que eles vão fazer uma propaganda sua.
E aí configura crime, né? Que tem que ser investigado. Mas do ponto de vista de bater em conservadores, evangélicos, no agronegócio, nos eleitores do Bolsonaro, eu vou de novo à tese. Você só ganha eleição quando você vira votos. Porque ninguém hoje tem 51% dos votos no Brasil garantidos. Não existe isso. Veja só, pega o caso americano, por exemplo, que é muito bipartidária a lógica americana. Ninguém tem garantia de quem tem 51% dos votos. Você não tem isso. Você precisa virar votos. E aí, por exemplo, quando você bate nos conservadores, você já começa a perder votos aí. Quando você bate nos evangélicos, que estou falando de uma comunidade gigantesca, você também perde votos aí. Quando você bate no agro, você está perdendo votos aí. Mas quando você bate em todo tipo de eleitor do Bolsonaro, ou seja, ridicularizando o presidente, você não vai virar esses votos, porque algumas pessoas que votaram no Bolsonaro lá em 2018 não votaram nele na eleição agora recente, tanto que a diferença foi pequena. Isso não é voto do PT, é voto desse grupo de brasileiros que analisa o momento e vota num ou no outro candidato, como a gente já demonstrou. Ou seja, é um baita de um tiro no pé. Tanto que, volto à análise que fiz um pouco mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro falou para esses 40%. E você concorda com isso? Que do ponto de vista técnico, do ponto de vista de falar de eleição, de estratégia eleitoral, é extremamente inteligente. Porque são essas pessoas que vão votar num ou no outro. E é justamente aí que você precisa virar votos. Ou seja, o governo estava envolto ali dessa atmosfera da catarse lulopetista. Ministros, um advogado, estava o cara do Prerrogativas, segundo o poder, estava o presidente do Prerrogativas também, enfim. Aqueles atores globais, todos petistas, históricos ou não, enfim, com lei de incentivo. Essa gente está no pacote. Se não fosse o Master e o Vorcaro, teria ministro do Supremo também nesse desfile. Não tem porque o Master deu uma segurada. Agora, não é essa gente que vai ganhar a eleição neste ano. Não é essa, não. A eleição vai vai ser vencida por brasileiros. Quantos votos você conseguiu num desfile como esse? Na verdade, o governo perdeu votos e ele deve estar, em algum momento agora, baixada a poeira, vai começar a pensar nisso.